Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 3, verso número 10. Enquanto os irmãos acham, procuram, eu quero agradecer a Deus pela sua bondade, misericórdia, benignidade, de permitir que eu esteja contribuindo nesse culto tão relevante, o culto dos jovens, com a palavra de Deus. Eu quero tributar todo louvor, toda honra, toda glória ao dono da palavra, ao dono da igreja, ao dono dessa casa, e aquele que vai falar aos nossos corações, o próprio Deus. Ele tem uma palavra para nós. E essa noite é culto de jovens, mas essa noite, por meio dessa palavra, pelo poder dessa palavra, os irmãos vão sair mais homens de Deus, e as irmãs mais mulheres de Deus. Êxodo capítulo 3, verso de número 10. Diz o Senhor a Moisés: vem, e eu te enviarei a Faraó, o rei do Egito, e tirarás o meu povo, os filhos de Israel. Disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó, o rei do Egito, e tirar o povo de Israel? Disse o Senhor: certamente eu serei contigo, e terás um sinal. Quando eu tirar o meu povo de Israel, vocês me servirão nesse monte. Quando eu tirar o meu povo de Israel, vocês me servirão neste lugar. Antes de se assentar, guarde duas coisas no seu coração, para que quando terminar o culto, não dizer que não entendeu nada e o pregador não tinha palavra. A primeira coisa, Deus disse, o Senhor disse a Moisés: vem. Deus chama. A igreja numa só voz pode dizer: Deus chama. Deus chama. Esse foi para mim, agora para Deus. Deus chama. Deus chama. Deus chama. Mas Deus também escolhe. O Senhor disse para Moisés: quando eu tirar do meu povo, vocês me servirão neste lugar. Deus escolhe. Para quê? Para servir neste lugar. Aleluia. Deus chama, Ele diz vem, mas também Deus escolhe para servi-lo neste lugar. Pode se assentar glorificando a Deus. Não é porque eu que estou pregando, porque eu estou totalmente dependente da presença do Espírito Santo. Apenas uma simples e fraca ferramenta, um vaso de barro, mas dentro desse vaso, dentro desse formato de barro, existe algo precioso: a presença de Deus. O que te deixa importante, o que te deixa diferente, o que te deixa resplandecer algo divino, é o que está dentro de você, é a presença do Espírito Santo de Deus. Deus chama, mas Deus também escolhe. Deus chamou Moisés, Deus está chamando Moisés no Monte Horebe. Mas Moisés, ele cresceu no palácio e foi chamado filho da filha de Faraó, mas nunca ouviu a voz de Deus. Agora, com 80 anos, pesado de língua, avançado de idade, não com veste de príncipe, mas com veste de pastor e veste fedendo a fezes de ovelha. Mas é a primeira vez que ele vai ouvir a voz de Deus. Guarde no seu coração isso. Já ganhou a noite. Nunca é tarde, nem cedo demais para Deus manifestar na sua vida, jovem, e você ouvir a voz de Deus.
Para Deus manifestar na sua vida, irmã, e você ouvir a voz de Deus. Deus chama, você tem um chamado. Só que existe um inimigo de nossas almas que vai lutar com todas as forças para que esse chamado seja interrompido. Eu lembro de mim, me converti muito cedo, muito jovem, na idade de vocês, mas no meio do caminho acabei tropeçando, olhando para trás, desejando aquilo que o Senhor já tinha me limpado e me tirado. Não olhe para trás, porque quem está com a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então olhar para onde? Por autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. No Monte Horebe, Deus chama Moisés. Às vezes Deus chama um jovem, Samuel, no leito da sua cama, muito jovem, que até confundia a voz de Deus com a voz dos homens. Tem muita gente achando que é Deus que está falando, mas é o homem. Tem muita gente achando que é Deus que está entregando, mas é a carne. Aleluia. Mas Deus está dando discernimento nessa igreja, para discernir o Espírito, se é de Deus, aleluia, ou é dos homens. Mas muitas vezes Deus chama o velho Moisés, com 80 anos, esgotado. Essa palavra estava no meu coração hoje, mas eu falei, me dá uma confirmação, Senhor, no começo do culto, na palavra introdutória, no Salmo 90, verso de número 10, Salmo de Moisés. Ele disse: quem tem vigor pode chegar até os 70, 80 é só cansaço e enfado, para mostrar que é Deus que chama e é Ele que faz. Ele começou o ministério com 80 anos, só para nos mostrar que não importa a idade, o chamado é dele, a escolha é dele, é Ele que irá fazer. Estou sentindo Deus aqui nesse lugar, amados. Oh glórias, que graça. Aleluia, Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar ainda essa noite. A boa obra que Ele começou, é Ele que vai terminar. Mas em Êxodo, ainda no livro de Êxodo, no capítulo 2, no verso de número 11, diz o texto que Moisés, já grande, foi ver os seus irmãos. Mas Moisés era príncipe no Egito, vivia no palácio, mas ele sabia no seu coração que ele era hebreu. Dura coisa é você ter intimidade com o ímpio, ter amizade com o mundo, que é inimizade com Deus, ter um vínculo e um relacionamento íntimo com mundanos, mas lá no seu coração você sabe que o seu lugar é ter comunhão com Deus e com os irmãos. Tem gente que escolhe estar com o ímpio, mas Deus hoje nos ensina: escolha ficar com os irmãos. O que você ouve do ímpio? Só bobageira. Quantos não faltaram hoje? Não sou contra, nem estou criticando, não entenda isso. Mas quantos hoje escolheram assistir a final da Copa do Brasil, Vasco e Corinthians, do que vir na casa do Senhor, porque era quase o mesmo horário? Mas você está no melhor lugar, jovem. Você está no melhor lugar, irmã. É na casa do Senhor, é ouvindo uma palavra, é sendo edificado pela presença do Espírito Santo. Oh glórias. Moisés sabia, é príncipe do Egito, mora no palácio, é chamado de filho da filha de Faraó, mas no seu sangue,
na sua essência, na sua estrutura, em todo o seu ser, ele sempre será hebreu. Não importa onde você esteja, você sempre será cristão, servo de Deus, espiritual. Está num ambiente carnal, mas mostre da onde você veio, do lamaçal do pecado, mas o Senhor te transformou, te purificou para boas obras. Moisés foi ver os irmãos. Só que quando ele chega lá, ele vê um egípcio ferindo um hebreu. E diz o texto que ele defendeu o hebreu. Irmão defende irmão. Hebreu defende hebreu. Defende a obra, defende a palavra, defende a igreja, defende o nome de Deus. Só que Moisés assassinou o egípcio. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou o egípcio. No dia seguinte, diz o texto que ele saiu novamente para ver os seus irmãos. Ele foi ver os irmãos e o texto diz que ele atentou às cargas, ao sofrimento, à aflição, à dor. Quem é irmão de verdade, não somente por fora, mas também por dentro, se põe no lugar do outro, sente a dor do outro, não se agrada do sofrimento do outro, não tem inveja do outro, mas se põe no lugar do outro, tem empatia. Deus está falando. Os irmãos vão sair mais homem de Deus. É jovem, vai sair homem de Deus. As irmãs vai sair mais mulher de Deus. É Moisés homem, mas a palavra não é só para homem, não é para só mulher, é para a igreja de Cristo, remida, lavada e sagrada e consagrada pelo Senhor Jesus. Só que agora dessa vez Moisés olha e vê um hebreu em contenda com outro hebreu. Mas hebreu não briga com hebreu, crente não briga com crente, crente não se tem contenda com outro crente, irmão não briga com irmão. Então Moisés disse, o texto diz, Moisés disse a um injusto que agredia o seu irmão, era hebreu por fora, mas tinha personalidade e característica de um egípcio por dentro. Vou explicar melhor. Parecia irmão por fora, mas por dentro era injusto, era ímpio, tinha característica de mundano, de pagão. E ele disse: quantas pessoas parecem que são crentes, que são irmão, até parece, mas não é, se comporta como um, mas lá dentro o Senhor vê aonde ninguém vê. Pode enganar pastor, pode enganar irmão, pode enganar irmã, mas aquele que tudo vê, ninguém engana, a máscara vai cair. O Senhor vai mostrar quem serve a Ele ou não. Deus não trabalha com quantidade, trabalha com qualidade. Se você está aqui essa noite, o Senhor quer te corrigir porque te ama. Ele não se agrada na morte do ímpio, mas na morte do justo Ele sabe para onde vai e quem é. Quando Moisés diz, por que você agride? Diz ao injusto, por que você agride o seu irmão? Ele diz, quem te constituiu juiz sobre nós? E quem te constituiu maioral sobre nós? Quem é só irmão por fora, espiritual por fora, mas é ímpio por dentro, sempre vai te rejeitar.
Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tem um chamado de Deus, você é escolhido por Deus, pode ter rejeição, pode torcer contra, pode estar torcendo contra a sua vida, o seu ministério, mas aquele que te chamou e te escolheu, é Ele que vai fazer. Quanto mais torce para dar errado, quanto mais querem que dê errado, mais Deus te usa, mais Ele faz na sua vida. Oh, glórias. Aleluia. Moisés viu que a briga entre os dois irmãos. Só que o injusto diz: o que você vai fazer? Vai me matar como matou o egípcio? Aí Moisés entendeu: eu fui descoberto. Mas espera aí, há uma confusão no texto. No meu pensamento, Moisés antes, ele olhou para a direita, para a esquerda, não tinha ninguém, só havia o egípcio, só havia o hebreu, o egípcio maltratando o hebreu e ele feriu, ele matou o egípcio, e quem ficou lá? Ele e o hebreu, ele o defendido. Quem é crente por fora, mas ímpio por dentro, você pode ajudar, você pode defender, você pode fazer tudo por ele ou por ela. Se é espiritual por fora, mas é carnal por dentro, a primeira oportunidade que ela tiver para te entregar e te trair, ela vai fazer. Mais uma coisa para a igreja não esquecer: Deus está dando discernimento para você saber quem é de Deus ou não. Devemos ajudar a todos, mas nem todos precisam e podem ouvir certas intimidades e lutas que você está passando, porque existe luta que Deus faz vir para te aperfeiçoar e fortalecer o seu caráter. Mas tem vezes que você pega a prova com as mãos, porque você compartilha algo de Deus, promessa de Deus, para quem não é espiritual, e pega a prova com a mão. Vão fofocar de você, vão falar mal de você e dizer: nunca vai ser. O injusto falou assim: quem te constituiu, maioral ou juiz? Enquanto não querem que você cresça, enquanto querem que o seu ministério não seja estabelecido na terra, nem Deus te use. O Senhor ouviu isso e fez com que Moisés se tornasse legislador da lei e líder sobre toda Israel. Quem te chama é Deus. Quem vai te fazer líder no seu lar, uma liderança espiritual na sua casa, no seu trabalho e aonde você pisar a planta dos seus pés, ou ser convidado a ir, é Deus que te usa, é Deus que te levanta, é Deus que te capacita. Aleluia. Grande é o Senhor. Só quem é chamado por Deus, é escolha por Deus, também enfrenta lutas, adversidades, levantes e grandes provas na vida. Mas eu vou falar uma coisa de Deus para a igreja essa noite: o que é difícil para você, ou melhor, o que é impossível para você, para Deus é a oportunidade para Ele fazer um milagre. Israel, quando ainda era uma monarquia, uma teocracia, no tempo dos juízes, o último juiz Samuel, o povo olhou para fora e viu que as nações tinham um rei, um trono terreno. Então o que eles quiseram? Um rei terreno. Até esse momento, quem era o rei era Deus, quem governava era Deus, quem mandava era Deus, quem era o comandante era Deus, mas o povo quer um rei humano. Então Deus deu um homem segundo o coração do povo, deu Saul, mas Deus desprezou e o rejeitou, porque Deus já tem um segundo o seu coração. Deus manda Samuel ir à casa de Jessé,
Quando chega lá, apresenta todos os moços, até o profeta mais experiente se confunde com a aparência. Certamente esse é, o Senhor disse ao coração de Samuel: o homem vê a aparência. Tem perfil de pregador, tem perfil de pastor, tem perfil de liderança, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Mas Samuel, o homem e a mulher vê a aparência, eu vejo o coração. Não é nenhum deles. Aleluia. Tem potencial, tem até capacidade, mas não serve. Por quê? Ainda não compreendeu as coisas de Deus. Ainda falta um. Se ele não chegar, ninguém se assenta à mesa. A Bíblia nos diz que Davi chega quando ele é ungido rei. O texto diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e ele nunca mais foi o mesmo. Quando Davi não tinha o Espírito de Deus, o que ele servia? Só para levar pão para os irmãos que estavam em guerra. Os irmãos eram guerreiros, repito, os irmãos eram guerreiros da guerra, soldados de guerra. Mas quando Davi se apoderou do Espírito sobre ele nunca foi o mesmo. De apenas um levador de pão ou um pastor de ovelhas, ele se tornou derrubador de gigante. Se você é escolhido por Deus, tem o chamado de Deus, e o Espírito Santo de Deus, pode ter gigante, pode ter luta, pode ter o que for, o inimigo vem com tudo que ele tem, mas vai ser para cair, em nome de Jesus. Glória a Deus. Davi estava em desvantagem, diante de Golias. Estou finalizando. Diante do Golias, ele só tinha uma pedra e uma funda. Mas Golias tinha lança, tinha espada, tinha escudo, tinha escudeiro. Mas o que é desvantagem para você, para Deus é a oportunidade para ele fazer um milagre. O gigante caiu com o menor da casa. Está difícil? Fica tranquilo, é Deus que vai fazer. Só fica na posição. Mas eu conheço um rei, Ezequias. Recebeu uma carta. Senaqueribe, será que o seu Deus vai te livrar da minha mão? Os inimigos estão preparados para atacar, e você não tem força para resistir. Não pregue isso, é coisa da minha cabeça. Ezequias era contemporâneo do profeta Isaías, que teve a revelação no capítulo 6 do seu livro. Ele viu serafins adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então imagino eu, Ezequias lembrou: peraí, se o Senhor Deus é o Senhor dos exércitos, é poderoso na guerra, e ele já disse que aqueitai-vos e vedes que eu sou Deus, e dele vem a vitória, o que eu vou fazer? Os meus soldados não é capaz de 185 mil assírios, então o que eu faço? Vou fazer igual os anjos. O que? Adorar. Santo, Aleluia. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória, diz o texto. Enquanto eles adoravam, o rei adorava, os sacerdotes adoravam, o povo adorava, todos adoravam, o Senhor enviou um só anjo para dar a vitória. Aleluia. O salmista diz: aqueles que temem ao Senhor, os anjos de Deus se acampam. Quem é chamado por Deus, escolha de Deus, ouve a voz de Deus, é servo de Deus, um só anjo te dá vitória em Deus. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé. Aleluia. Quando eu fui convidado e ouvi o cartaz digital, sacerdócio santo, povo eleito, não é mérito humano, não é porque nós fizemos alguma coisa, mas é porque Ele já fez na cruz do Calvário, morrer por cada um de nós, e Ele prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou no madeiro. É difícil de entender, é o amor de Deus.
Não estamos aqui porque nós pregamos bem, cantamos bem, temos algum potencial. Não, Ele nos chamou ainda pecadores, nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez uma nação santa, um sacerdócio real, um povo eleito que Ele tem preparado no céu para cada um de nós morar. Feche seus olhos, eu vou estar orando por vocês. Senhor nosso Deus e Pai, está aqui o seu povo, o Senhor escolhido, chamado pelo Senhor, que ouve a sua voz, porque o Senhor disse, Deus, que as suas ovelhas ouvem a voz do pastor, a voz do Senhor. Meu Deus, eu não vim trazer aqui, ó Pai, movimento, chave ou porta aberta, não, porque o maior milagre e a maior vitória o Senhor já nos deu, Senhor, a salvação. Mas eu trouxe a palavra, Senhor, o pão do céu, fresquinho, que nos alimenta essa noite. O Senhor, ó Deus, vai dar continuidade à sua obra, vai edificar esses jovens, vai trazer maturidade espiritual, para ser cristão não somente dentro da igreja, mas também lá fora, para ser luz, para fazer a diferença. As irmãs, Senhor, eu sei que elas vão ter sabedoria para aconselhar os seus filhos, aconselhar as suas amigas, aconselhar ao Senhor, ó Pai, o seu esposo. O Senhor está dando sabedoria, o Senhor está dando palavra, meu Deus, e toda a autoridade espiritual aqui, o pastor, a pastora, os obreiros, o Senhor Pai, músico, o Senhor está dando cada vez mais espiritualidade, Senhor, e discernimento, meu Senhor, para te buscar, te fortalecer, cada vez te fortalecer mais na sua presença. Meu Deus, o Senhor chama, e o Senhor está dizendo, vem, porque ninguém pode ir sem antes não aprender a vir. Ninguém pode ser missionário e fazer a obra, Senhor, lá fora, se não aprendeu ainda a obedecer aqui dentro. Mas o Senhor também, ó Deus, escolheu para cada um de nós, Pai, os irmãos ser servos e as irmãs ser servas. Porque eu lembro, Senhor, ó Deus, que quando o Senhor disse para Josué, o meu servo Moisés morreu, Senhor, muitas vezes ele pode ser lembrado como legislador, aquele, ó Deus, que o Senhor usou para as 10 pragas, aquele ao qual Deus conduziu o seu povo para libertar, sair do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. Mas daquele povo todos pereceram, e só 2, Caleb e Josué, Senhor, conseguiram alcançar a promessa, porque eles foram crentes, creram na sua palavra e obedeceram. Mas todos que murmuraram, todos, Senhor, que não creram, caíram e pereceram no deserto, Senhor. Mas hoje o Senhor está falando no nosso coração, o Senhor chama, o Senhor escolhe, o Senhor fala, mas nós devemos ter fé, acreditar, Senhor, e obedecer a Tua palavra. E aquele que crê essa noite, diz numa só voz, amém, amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.